Tativo. Vou falar de uma situação mais prática que está acontecendo agora, professor Leonardo. A Câmara e o Senado, cada um está preparando um projeto de reforma política. Será que isso vai complicar para que ela venha de fato a acontecer? Não é o caminho mais fácil, né? Porque, imagine só, o Senado aprova uma proposta, a Câmara aprova outra, e aí depois cada um tem que revisar a proposta surgida na outra casa. Então, a gente pode ter aí cruzamentos, né, que gerem debates muito difíceis de serem resolvidos. O ideal seria a formação de uma comissão mista, né, entre as duas casas, para formar uma proposta única que envolvesse os interesses tanto do Senado quanto da Câmara. Eu entendo que esse, inclusive, é um indicador, né, o fato de você ter duas comissões é um indicador de que nós ainda não temos consenso suficiente para votar uma reforma política sistemática, né? Se você tem dois blocos de decisão que estão funcionando paralelamente e que não estão conversando, isso significa que as casas ainda não chegaram a um consenso, que a classe política ainda não chegou a um consenso a respeito da fórmula que deve ser adotada a partir de agora. Então talvez demore mais tempo até do que os próprios atores, no caso os parlamentares, esperam. Eu escrevi um artigo com o professor David Fleischer, da Universidade de Brasília, e a gente levantou todas as reformas políticas que tinham sido feitas de 78 até 2008. E uma das coisas que a gente descobriu é que nem mesmo em momentos de ruptura, como, por exemplo, a passagem da ditadura para a democracia, com a Constituição de 88 e tudo mais, nós conseguimos fazer reformas sistemáticas do sistema político. Pelo contrário, a regra é a continuidade. Para a gente ter uma ideia, o nosso Código Eleitoral ele é de 65, ou seja, o Brasil redemocratizado manteve um Código Eleitoral criado no primeiro ano da ditadura, no segundo ano da ditadura, que foi 65. Então veja como é a questão da continuidade do sistema político. Mesmo com todo o simbolismo, né, da lei eleitoral ter sido criada no período da ditadura, isso não foi modificado dentro da Constituição. Ela foi recebida e foi mantida. Com várias reformas, é claro, mas não se teve, né, a necessidade de removê-la, enfim, como um símbolo de que o Brasil estava rompendo com o passado e tal. Não, isso não aconteceu. Ou seja, a regra é a continuidade. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, se a gente pega todas as eleições realizadas de 88 para cá, a gente não teve nenhuma lei eleitoral igual. Apesar de ser a mesma lei, ela sempre tem uma mudançazinha aqui e ali. Ou seja, a gente tem a continuidade, mas a gente está o tempo todo mudando, mas mudando pontos específicos, em momentos conjunturais, para atender situações específicas, que é aquele modelo de reformas que a gente chama de modelo incremental, né? Onde a gente vai mudando pontualmente ao longo do tempo. Durante o processo, né? Só para ficar mais claro ainda, exemplos como a reeleição, que surgiu no fim da década de 90, a lei da ficha limpa, que é um instrumento bem recente. Exatamente. É uma possibilidade de reforma também a médio e longo prazo. Eu acredito que, inclusive, esse é o caminho, né? Porque, veja, o Brasil hoje não vive uma crise de governabilidade. Enfim, é claro que a gente tem as crises dos ministros, às vezes o Congresso fica, né, mal perante a opinião pública porque não tem velocidade suficiente para decidir sobre algumas coisas, o STF às vezes se apressa, enfim. Mas o Brasil não vive uma crise de governabilidade, né? O governo não tem dificuldade de aprovar suas propostas, muito pelo contrário, a gente está vivendo um processo, um momento inédito na história do país que combina estabilidade política e prosperidade econômica, né? Então, a pergunta que eu acho que as pessoas se fazem, especialmente as pessoas comuns que olham para isso tudo, dizem, o que eu tenho a ver com isso? Ela é assim, tem razão da gente fazer uma mudança drástica exatamente no momento em que as coisas parecem que estão caminhando bem? Então, eu acho que a questão é muito mais de uma reforma, de você procurar melhorar os expedientes que estão em funcionamento, né, diminuir seus custos, por exemplo,
do que necessariamente provocar uma ruptura, né? Por exemplo, daqui a 3 anos as pessoas terem que votar em partido cheias de raiva e rancor, porque não era isso que elas queriam. Você falou uma coisa interessante, que é o que é interessante para a população. E nesse sentido, numa reforma política, o que seria mais interessante para a população? Olha, eu tenho pensado muito nisso quando a gente tem falado sobre reforma política há muito tempo, e eu fico pensando nas pessoas assim, né, o que elas gostariam de escutar. Eu entendo que as pessoas elas gostariam de 3 coisas, né? Acho que a primeira seria ver políticos acusados de corrupção na cadeia. Eu entendo que isso seria assim, o grande elemento para a recuperação da confiança do brasileiro nas suas instituições, né? E para isso existia até um projeto do falecido deputado Paulo Renato, que criaria procedimentos especiais para julgamento de autoridades políticas envolvidas em corrupção. Não apenas parlamentares, mas de todos os poderes. Talvez esse seja o grande anseio das pessoas. Muito mais do que alterar a fórmula de votação, de funcionamento das casas e tal. Enfim, as pessoas gostariam de ver políticos corruptos na cadeia. E os outros 2 pontos? Eu acho que os outros 2 pontos, eficiência, né? Enfim, os poderes, de uma maneira geral, são caros, né? São caros aos olhos da população, né? E aumento da transparência, né? Que é um aspecto super importante hoje. Internet, colocar as instituições, senadores e deputados tornarem mais transparentes os seus posicionamentos para as pessoas, haver mais confiança naquilo que cada um defende dentro do Congresso. Transparência a respeito de quem financia a campanha, dos lobbies existentes dentro do Congresso, enfim. Hoje o jogo político ele precisa ser iluminado, né, do ponto de vista da gente entender quem é quem e quem está jogando o quê dentro desse processo político. Obrigado, cientista político Leonardo Barreto, pela sua presença aqui no estúdio do Cidadania. Eu que agradeço, Hermes. E você que nos acompanha pode enviar críticas e sugestões pelo endereço www.senado.gov.br/TV. No mesmo endereço eletrônico estão os arquivos para rever ou copiar este e outros programas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.